Você tava naquela polêmica do Carille, que eu acho que ele chegou a brigar com o setorista da Jovem Pan, se eu não me engano. Não lembro o nome dele. Cara, era o Ranieri da Jovem Pan. Foi em 2018 Não, isso? foi um pouquinho antes. Eu Foi um não pouquinho sei o que antes. é, que aconteceu. Ele meio que falou numa coletiva que tinha espião dentro do treino do Corinthians. Exato. E ele meio que acusou o Cara, essa esse história... rapaz da Jovem Pan. Essa história é a seguinte, no jogo Corinthians e Santos, semifinal do Campeonato Paulista de 2019. Eu tava cobrindo São Paulo nessa época, mas eu tava de férias. Foi o segundo jogo, foi 1-1, 1-1. Foi Não, aquele foi que o 1 a 0. Santos amassou o Cara, o Santos deu tipo 80 chutes no gol, era pra ser tipo assim, Cássio 10-0 pegou pro tudo, Santos. tipo. Foi 1-0, o jogo foi pros pênaltis, o Corinthians passou, mas assim, foi um amasso do Santos em cima do Corinthians, assim, foi feio, cara. E aí acabou o Ranieri, que era um dos setoristas do Corinthians pela Jovem Pan, e fez uma pergunta, não me lembro qual, e aí o Carille começou a falar que tinha espião dentro do clube. Cara, não lembro muito bem o que o Carille time falou. do interior foi jogar lá e falou assim, ó, toma cuidado, tipo um Santo André, sei lá. Falou, ó, toma cuidado que tem espião aí, estão me passando a informação. Por isso que o seu time, eu consegui anular ele hoje, porque eu sei como você ia jogar. Tipo, acho que os últimos jogos... Cara, eles da começaram a bater Paulistão. boca na coletiva de imprensa, assim, só que, pô, tava ao vivo, sabe? Nas televisões, nas rádios, aí os dois... E assim, o Carille falou um monte pra ele, o Ranieri falou um monte e tal, tanto que quem for ver o vídeo aí, escuta uma voz feminina, é a Jo, assessora de imprensa do Corinthians. Ela fala, ó, pessoal, se continuar assim, vou ter que encerrar a entrevista. Virou Não, cara, programa do Ratinho. virou programa do Ratinho mesmo. Depois o cara ele pediu desculpa, não chegou a pedir, será? Eu acho que pediu, mas para ser bem sincero, eu tava cobrindo São Paulo, eu não tava nessa coletiva, mas eu conheço a história. E assim, falando depois, porque depois eu fui assumir o Corinthians e era o Carille o técnico, né? A relação do Carille com os setoristas não era boa. Aí eu não sei se de fato algum setorista passou alguma informação que não tinha, se era loucura do Carille, não sei, de verdade não sei. Mas não era boa, cara. Tanto que eu nunca tive uma conversa assim chegar e trocar ideia com o cara, ele não gostava. Quando o Thiago Nunes... Caraca, por que será que não era boa assim? Ah, cara, ele não gostava dos jornalistas. Ele achava que os jornalistas estavam lá pra meio que atrapalhar o trabalho dele, ou pra falar mal dele, sei lá. Mas teve técnicos, o Rogério Ceni, por exemplo, quando eu era técnico de São Paulo, eu peguei o Rogério do início ao fim, assim, do dia que ele foi anunciado ao dia que ele saiu de São Paulo. E assim, ele não conversava muito com a imprensa, não era de conversar com a imprensa, mas não tinha nenhum problema entre o Rogério e a imprensa. Era o estilão dele Era só. o estilo dele. O Dorival Júnior era um cara que depois do treino ele conversava com a gente, sabe? O Thiago Nunes no Corinthians, vez ou outra, depois do treino, se a gente pedisse, ele conversava. E essas conversas informais são boas também, porque às vezes, tipo, o técnico tá mudando alguma coisa no time, assim, tá jogando com 3 zagueiros, sabe? E não tá, tipo, o time não tá indo bem com 3 zagueiros. Mas aí você fala, putz, mas por que tá fazendo isso? E aí ele explica a ideia dele e tal. E quando ele tá na coletiva, ele tá falando pra imprensa, mas também ele tá falando pra torcida, né? Então, tipo, se eu pergunto na coletiva, é meio que formal, assim, oficial, é o posicionamento oficial dele. E ali no treino, você pode até mesmo você, como jornalista, já, tipo, falar, pô, mas você acha que vai dar certo isso? Tipo, tem uma conversa meio informal e é bom, cara. É bom pro setorista saber o que de fato tá acontecendo no time, o que o técnico pensa. E não só isso com o treinador, com o presidente. Sim. Eu falei que o Andrés tinha essas conversas, né? Com o presidente ou com outras pessoas que fazem parte da estrutura do clube. E pro técnico é bom também, porque ele vai saber que às vezes o setorista dá uma opinião, dá um pitaco lá que não tem nada a ver. Às vezes ele não entendeu a ideia do técnico.